A gente fala agora da falta de professores que atinge todo o estado. Por incrível que pareça, já começamos o segundo semestre do ano letivo e o problema continua. Em Caxias do Sul, aqui na Serra, pelo menos 10 escolas sofrem com a falta de professores. O que é agravado pela falta de concurso público para novas nomeações há pelo menos 5 anos. Os detalhes a gente acompanha agora na nossa reportagem. Desde o início do ano, a Escola Estadual Alexandre Zátera convive com o problema. O entra e sai de professores atrapalha o planejamento pedagógico. 10 turmas estão sem aulas de educação física. Além disso, falta alguém que ensine matemática para uma turma do 7º ano. Nesse caso, como são 5 encontros por semana, a solução encontrada foi suspender as atividades por um dia. Chegou num momento que a gente não tem quem acompanhe. Então nós vamos pedir para eles virem para a escola para ficar 2, 3, 4 períodos livres, sem professor, sem atendimento. Então a gente acha melhor que eles não venham, que fiquem sob cuidado da família, dos pais em casa e venham para a escola quando tiver um professor. A gente espera que não demore muito para que isso aconteça. A falta de professores fez com que profissionais que atuavam em setores voltassem para a sala de aula. A biblioteca da escola, por exemplo, está fechada desde o mês de abril. Restou no mural apenas a grade de horários de atividades que estavam sendo planejadas. Nem a TV nova, comprada para a contação de histórias, pôde ser usada. Os alunos nos cobram bastante por que a biblioteca está fechada. Porque eles eram acostumados com a vivência da biblioteca, com o estímulo que a gente dava da leitura, com o movimento que ela tinha, né, com a questão dos livros. Os professores vinham aqui semanalmente fazer seus trabalhos de incentivo à leitura, de estímulo. E isso aí agora está parado, está fechado. De acordo com a 4ª Coordenadoria Regional de Educação, os números da falta de professores na rede estadual mudam diariamente. As baixas ocorrem principalmente por pedidos de licenças, aposentadorias ou saída de profissionais para as redes particular ou municipal de ensino, que geralmente pagam salários melhores. Hoje, a coordenadoria calcula que pelo menos 10 escolas estaduais de Caxias estão com falta de professores. O último concurso público do estado foi realizado em 2014. Por isso, agora, a única forma de repor profissionais é por meio de contratos temporários. Mas nem sempre quem é chamado aceita assumir as turmas com atraso no ano letivo. A gente faz tudo o que pode, né? Enquanto a gente tem alguém que possa ir lá e fazer uma substituição, a gente propõe que seja feito isso. Mas nem sempre a gente tem todas as pessoas que necessita para isso, né? Vamos às explicações. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação afirma que foram realizadas no final do mês de julho as últimas nomeações dos professores aprovados no concurso público de 2014. Mas não há previsão de um novo concurso. Resumindo, vai ficar na mesma situação. Ainda falando sobre a falta de professores, segundo o sindicato da categoria, é um dos piores momentos da educação no Rio Grande do Sul. Além do déficit na mão de obra, professores com contrato emergencial têm que fazer empréstimos para poder pagar as contas, já que os salários só chegam com atraso. Falta professor, falta merendeiro, falta respeito. Na Escola Estadual Aldo Locatelli, os principais afetados são os alunos de 3 turmas, do 5º e 3º ano. Se afastaram duas vagas por motivo de licença de saúde e uma vaga se exonerou e foi para Viamão, onde foi feito um concurso e a professora foi chamada. No turno da manhã, a alternativa é juntar 2 turmas de anos diferentes. Recolhe todas as mesas para lá para abrir espaço para entrar o 4º ano. Estudantes do 4º e do 5º ano se aglomeram na sala de aula e a professora tem que se virar nos 45 alunos em um espaço que deveria ter 20. Neste momento é 4º e 5º. Teve um momento que estava sem professor no 3º, então estava com as 3 turmas aqui dentro. E aí tu coloca o conteúdo do 4º num lado? O conteúdo do 3º, o conteúdo do 4º e o conteúdo do 5º. Aí eu divido o 4 em 3 partes para poder dar aula para todos. Basicamente tu dava 3 aulas em uma e agora dá 2 em uma. Isto. Agora no momento tem só 2 turmas. Uma alternativa para a falta de professores seria o contrato emergencial. O problema é que esses profissionais são chamados para dar aula, mas demoram meses até receber o salário. Como precisam se alimentar e se deslocar, praticamente pagam para trabalhar.
É o que acontece com esta professora de português que tem contrato de 5 meses. Eu penso em pedir um empréstimo, porque não tem como a gente viver sem salário. É um pouco complicado o empréstimo, né? Porque tem juros. Sim. Então assim, eu conto com a ajuda dos meus pais, pelo menos, para me ajudar. Mas é bem complicado, porque dá empréstimo 24 vezes, sei lá. Vou continuar pagando e vou estar sem emprego. A Secretaria Estadual de Educação não divulga o número do déficit no Rio Grande do Sul. O Sindicato dos Professores aponta contradições nas informações da pasta. A própria SEDUC, misturando ali os dados de quem está em licença saúde, licença para se aposentar e falta de professores, mandou dizendo um documento para o sindicato falando de 19 mil. Nós estamos num ano dos mais conturbados, se não o mais conturbado de todos os tempos, da falta de professores nas escolas. Vamos a mais explicações, se é que há explicação. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, as contratações dos 3 professores para as séries iniciais e da merendeira foram autorizadas e que eles devem começar nos próximos dias. Vamos ver quantos dias ainda, e a gente espera que isso se resolva o quanto antes. Bom, antes da gente fazer um comentário sobre estas questões, eu quero ver a opinião do nosso telespectador. A gente já recebeu aqui Luli. Em resposta, André Har, faltam professores nas estaduais, nas municipais. Falar em educação é falar em falta de tudo. Essa é a opinião do Luli. O que a Maia diz? A escola em que eu trabalho está sem professor de geografia há mais de ano. E aí, quem é que não tem professor faz o quê com o aluno? Quem é que dá aula de geografia? Como é que fica isso? Inclusive, o ano letivo do ano passado foi fechado sem esta disciplina. Daí ela já me respondeu. As crianças reclamam muito e estão se formando com falhas de aprendizagem. É desanimador. Desanimador, é grave, é desrespeito, porque o imposto ele está sendo pago. O imposto ele é pago. É ou não é verdade? Agora sim, deixa eu te falar uma coisa, e respeitosamente, como a gente sempre faz. A gente conversou na segunda-feira com o nosso governador Eduardo Leite, tocamos nesta questão aí da falta de professores. Eu sei que a situação do governo do estado não é simples, mas é o que eu digo, não fui eu que pedi para ser governador, é o governador e cabe ele a resolver essa questão aí da falta de professores no estado. Tem um baita de um problema? Tem um baita de um problema. Agora, o que é importante é também as secretarias do governador auxiliarem, principalmente no que se diz a comunicação. Não dá para, por exemplo, nós jornalistas irmos atrás para saber, afinal, quantos professores faltam no estado? Ah, não, a Secretaria de Educação não diz, porque não tem, porque esse número muda muito. Mas o CEPERS disse que a Secretaria comunicou o CEPERS que faltam 15 mil, é o que disse o CEPERS. Aí o governador disse que não, que faltam 100 professores. Não, peraí só um pouquinho, de 100 para 15 mil tem um erro aí na história. Agora aí já se falou aí em mais de 15 mil professores. Agora seriam 15 mil matrículas de professores substitutos. O número é confuso. O resultado final da história é a falta de professores que a gente vê nas salas de aula. Então seria muito importante que a Secretaria de Educação se manifestasse e com a maior transparência possível, porque não adianta também a gente ficar não querendo mostrar ali, porque é um número muito grande. Tem que ser assim. As secretarias precisam reconhecer o problema e apresentar para a sociedade. Se faltam 15 mil, sim, faltam 15 mil professores. A situação é essa, E claro que a gente vai continuar falando nesse assunto, não é num comentário que a gente vai tentar analisar a situação, claro que não. Eu digo mais uma vez, reconheço todo o esforço que o governo vem fazendo e do pepino que pegou já de anos anteriores. Não é nem do governo anterior, isso vem de longe. Então, por isso que a gente todo dia vai ficar, dentro do possível, falando desse problema da falta de professores e a gente tem que saber, afinal, que número é esse? Que número é esse que está faltando para a gente compreender essa falta de professores aqui no estado? O aluno tem esse direito, o pai do aluno, nós cidadãos temos esse direito.